Olá, Deus abençoe a sua vida. Vamos para a nossa segunda aula desse módulo sobre liderança. E hoje eu quero falar com você, quero conversar com você sobre qualidades essenciais de um líder segundo a Bíblia. Então vamos lá. A verdadeira liderança cristã, e na aula passada definimos liderança cristã, ela não se sustenta só com carisma. Ela não vai se sustentar só na oratória. Não. Ela não vai se sustentar só na posição social. A liderança cristã, ela é forjada no caráter e na comunhão com Deus. Então não é apenas competência ministerial, é caráter. E nós estamos num mundo onde a imagem, muitas vezes, ela está pesando mais do que a essência. Só que no reino de Deus, continua afirmando que Deus escolhe e usa líderes não pela aparência, mas aqueles que são moldados internamente pelo Espírito Santo. A teologia reformada ela vai nos lembrar que o Senhor é soberano em sua escolha e que Ele capacita aqueles que chama. Então, a capacitação divina, ela não ignora o caráter. Guarde isso, a capacitação divina não ignora o caráter. Pelo contrário, ela exige isso. Martinho Lutero vai dizer assim, Deus não busca homens fortes, mas corações quebrantados. Eu posso completar aqui, Deus não busca homens fortes, Deus não busca homens habilidosos, Deus não busca homens ricos, Deus busca corações quebrantados. E a Escritura vai deixar claro que o caráter, ele precede o cargo. Se você ler a primeira carta de Timóteo e a carta de Tito, você vai ver isso muito claro. Porque nós vamos ver ali os critérios para a liderança e ali não estão apontando dons, mas ele está apontando uma vida irrepreensível. Uma vida onde precisa domínio próprio, sobriedade, amor, fidelidade à palavra, maturidade espiritual. John Maxwell ele vai dizer o seguinte, talento é um dom. Então, talento é um dom, mas caráter é uma escolha. Que frase forte. Rick Warren vai dizer assim, Deus está mais interessado em seu caráter do que na sua carreira. Então Deus está procurando líderes que são íntegros, que vão representá-lo ele com integridade, com sabedoria, com humildade. E você precisa ter essa vida íntegra. Então deixa eu explorar aqui as qualidades fundamentais de um líder segundo a Bíblia. Então vamos lá. Primeiro, integridade. Viver de forma que ele honre a Deus em todas as áreas. 1 Timóteo 3,2 é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível. Aí você vê a palavra bispo, você pensa, não é para mim. Irmãos, é para todos nós. Integridade é viver de forma inteira diante de Deus. Isso é integridade, é viver de forma inteira, por completo. Sem máscara, sem duplicidade, é ser a mesma pessoa no púlpito ou no privado, quando eu estou rodeado de pessoas ou quando eu estou sozinho. Então, um líder, quando ele não tem integridade, ele pode até impressionar com seu dom, com seu talento, e ele vai fazer isso durante um tempo, mas ele nunca será confiável a longo prazo. John Piper diz assim, o fracasso de caráter em um líder é mais devastador do que qualquer crise externa. E aí, quando eu falo integridade, não cometo o erro de achar que é perfeição. Não, não é perfeição, é integridade. Aqui é um compromisso com a verdade. É um compromisso com arrependimento, com a coerência. E sem ela, irmão, sem a integridade, o ministério se torna um palco. Com ela, o ministério se torna um altar de adoração ao nosso Deus. Então, se eu preciso de integridade, eu preciso de uma segunda coisa, o quê? Sabedoria. Eu preciso buscar discernimento e conhecimento em Deus. Provérbios 4,7 diz assim, a sabedoria é a coisa principal, adquira a sabedoria. Então, todo líder cristão precisa tomar decisões complexas. Eu falo porque eu tenho hoje
a oportunidade de liderar uma grande igreja, milhares de pessoas, e o líder cristão, irmão, nós tomamos decisões muito complexas. Agora, nós só vamos conseguir fazer isso com a sabedoria do alto. E a palavra de Deus, o livro de Tiago, é muito claro. Se eu pedir a Deus sabedoria, Ele me dá livremente. Então eu não posso liderar, se a minha liderança é cristã, fazer isso com astúcia, com força humana, não, é com sabedoria do alto. E Provérbios 9:10 diz que a sabedoria, ela nasce do temor do Senhor. E como que essa sabedoria vai se manifestar? Discernimento, vai manifestar com prudência, com sensatez, com obediência. Miles Monroe vai dizer assim, a sabedoria é a chave para aplicar propósito de forma eficaz. Então, um líder sábio consulta a palavra. Ele tem a palavra como guia. Ele não decide antes de ter entendimento. O que a Bíblia fala sobre isso? Um líder sábio, ele busca conselhos. Porque na multidão de conselhos há sabedoria. Ele não precipita. Ele sabe que mais importante do que ter razão é ter direção de Deus. É muito interessante, nesse contexto, eu vejo alguns líderes que eu trabalho com eles, às vezes eles mandam uma pergunta, a gente está talvez conversando sobre uma decisão, e aí às vezes está conversando no WhatsApp, aí eles mandam a pergunta, aí começa a mandar um tanto de emoji. Tipo assim, não vai me responder não? Só que o líder cristão, irmãos, ele não responde, sabe, rápido. Tem coisas que você vai buscar conselhos, tem coisas que você vai buscar direção na Bíblia, tem coisas que você vai buscar em oração. Então, entenda, a sabedoria, ela é a chave para aplicar propósito de forma eficaz. Então, o líder sábio vai consultar a palavra e ele vai conduzir as pessoas para esse lugar onde elas vão ter direção de Deus. Então, além de integridade e sabedoria, eu preciso de humildade. E aqui é reconhecer a dependência de Deus e servir ao próximo. Filipenses 2:3 diz, nada façam por ambição, egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos. A humildade, ela é o alicerce de toda liderança saudável. Jesus, sendo Deus, ele esvaziou-se a si mesmo e serviu. E o caminho da liderança cristã é que eu e você façamos o mesmo que Jesus. Então, o líder cristão, ele segue esse mesmo caminho de Jesus. Ele não busca ser celebrado, não. Mas ele quer ser encontrado ali, aos pés dos outros, servindo com amor, porque o nosso modelo é Cristo. Rick Warren vai dizer assim, a humildade não é pensar menos de si, mas pensar menos em si. Então, o líder humilde, ele ouve, ele aprende, ele valoriza os outros e ele caminha com o coração ensinável. Então, ele lidera do altar e não do pedestal. Porque do pedestal não tem temor, mas no altar tem. Então, além de humildade, ele precisa também de visão espiritual. Isso é o foco no reino de Deus. Mateus capítulo 6, verso 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, sem visão, o povo corrompe. Está lá em Provérbios 29:18. Mas não é qualquer visão. É preciso uma visão espiritual, centrada em Cristo e no avanço do reino. Líderes verdadeiros, eles vão enxergar além do agora, além do momento. Tem líder que só está apagando incêndio, só pensa agora. Ele tem olhos voltados para a eternidade. Ele decide com base no que glorifica a Deus e não no que os promove. Ou seja, ele não é reativo. John Maxwell vai dizer assim, líderes veem antes, mais longe e mais profundo que outros. A visão espiritual, entenda isso, ela permite você liderar com convicção. Mesmo quando não há aplausos, mesmo quando não há resultados imediatos, mesmo quando não há reconhecimento. Por quê? Porque o foco está na vontade de Deus. Então, além de visão espiritual, ele precisa ter também resiliência. E é o quê? Permanecer firme em meio às provações.
2 Coríntios capítulo 4, verso 8 e 9, Paulo diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Então a jornada do líder cristão inclui desertos, inclui traições, inclui críticas, escassez, oposição espiritual. Então, sem resiliência, ele não permanecerá. O que é resiliência? É a força interior, que vem de quem? Do Espírito Santo. 1 Samuel capítulo 30, no momento de crise, a Bíblia diz assim: e Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Então, é isso que nos sustenta quando tudo ao nosso redor parece falhar. John Piper, ele diz assim: a verdadeira perseverança do ministério não vem da força pessoal, mas da confiança contínua na suficiência de Cristo. Então, o líder resiliente, ele não desiste porque sua fonte não é o ânimo dos homens, é a fidelidade de Deus. Então, além de resiliência, o que ele precisa também? Paixão por Deus e paixão pelo próximo. É paixão por Deus e pelo próximo. É amar com intensidade e com compaixão. Mateus 22, verso 37 ao 39, o 37 começa assim: ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração. Termina dizendo: ame ao próximo como a si mesmo. Então, liderança sem amor, ela se torna fria, técnica e às vezes até opressiva. Mas a liderança cristã nasce de um coração em chamas por Deus e que é compassivo pelas pessoas. Marlis Monroe vai dizer assim: um líder sem paixão apenas ocupa espaço. Um líder com paixão, ele ativa destinos. Eu vou repetir essa frase dele que eu gosto muito. Um líder sem paixão apenas ocupa espaço. Um líder com paixão, ele ativa destino. Então, paixão é o que transforma o trabalho em chamas, peso, em alegria. Então, amar a Deus com intensidade conduz o líder à obediência, a amar pessoas, a ter compaixão, a conduzir um serviço sincero a essas pessoas. Então, quando eu penso nas qualidades do líder cristão, essas aqui não são opcionais. Elas são indispensáveis para quem deseja liderar segundo o coração de Deus. Ele precisa de integridade, sabedoria, humildade, visão, resiliência e paixão. Isso forma o coração de um servo líder. Um servo líder. Alguém que influencia porque foi transformado. E aí eu quero que você entenda, o mundo procura líderes eficientes. O mundo procura líderes eficientes. Deus procura líderes fiéis. Então, a formação do caráter é o maior investimento que um líder pode fazer. Pois o caráter é que vai sustentar o chamado. 1 Pedro 5,3, Pedro diz assim: sejam exemplos para o rebanho. E isso só será possível quando formos moldados pela palavra, quando formos conduzidos pelo Espírito e rendidos à glória dele. Eu quero terminar essa aula com essa frase: a liderança que transforma começa no altar. A liderança que transforma começa no altar. Cresce no serviço e floresce no coração de quem ama a Deus acima de tudo. Então hoje nós aprendemos aqui as qualidades essenciais de um líder segundo a Bíblia. E amanhã, se Deus permitir, nós estaremos aqui com a próxima aula. E aí eu vou falar sobre como identificar e desenvolver o seu estilo de liderança. Então, quero abençoar a sua vida, abençoar você que tem acompanhado esse seminário, crescido, você que é um apoiador, que Deus abençoe a sua vida e eu te encontro aqui amanhã, se Deus permitir, para mais uma aula.